Olá, cursistas! Eu sou a professora Maria do Rosário e eu vou ministrar a disciplina Estética da Recepção no contexto da teoria literária. Primeiramente, antes da gente entrar na nossa primeira aula, eu vou explicar brevemente o que seja a estética da recepção. Nos estudos da teoria literária, nós vamos verificar que o foco dos estudos literários, ele sempre oscilou entre o autor e a obra. O leitor, que é uma peça importantíssima, né, do estudo literário, ele sempre foi deixado de lado, até então que surge a estética da recepção, cujo foco é o leitor. Então, o nosso curso, Crítica Literária e Estética da Recepção, ele é composto por 4 unidades. A primeira unidade vai situar a estética da recepção no contexto da teoria literária. Na segunda unidade, nós vamos falar sobre a estética da recepção propriamente dita. Na terceira unidade, nós vamos discutir a crítica literária. E na quarta unidade, para nosso deleite, nós vamos refletir acerca de uma crítica literária escrita pelo professor Antônio Cândido de Mello e Souza. Então, muito bem. A teoria literária como ciência, ela necessita de um arcabouço teórico-metodológico e conceitual, através do qual os críticos literários vão interpretar e analisar a obra literária. Agora, a primeira tarefa, então, da teoria literária é definir o seu objeto de estudo. E esse objeto de estudo, ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, ele não se restringe ao texto escrito, mas também ao texto oral. E nós vamos nos lembrar que nos primórdios da história da literatura ocidental, os textos literários na Grécia Antiga, eles eram difundidos, né? A sua circulação acontecia através dos aedos ou rapsodos, que declamavam e cantavam esses textos literários, como, por exemplo, os textos produzidos por Homero, a Ilíada e a Odisseia. A teoria literária, portanto, ela vai ter um papel duplo. Por um lado, ela é técnica, né? Uma vez que ela busca busca as características da obra literária, e ela tem um outro papel, que é o papel interpretativo, quando a teoria literária, então, vai buscar o que determinada obra quis dizer. Em seguida, nós vamos passar a um panorama da teoria literária ainda no século XIX, não é? A teoria literária, ela nasce na Alemanha, no século XIX. Pela primeira vez nós vamos ouvir essa expressão teoria da literatura ou ciência da literatura. Esse último termo, ciência da literatura, para marcar o status científico e não artístico dessa ciência que surgia então, não é? Que é a teoria literária. Entretanto, nós sabemos que o objeto de estudo da teoria literária é o texto literário, que é um texto artístico. Mas essas observações, elas nos dão a medida da postura que deve ter o pesquisador, o estudioso da teoria literária. Ele deve ter uma postura analítico-reflexiva, uma vez que ele vai discutir, analisar um texto artístico, mas isso será mediado por uma ciência que é a teoria literária. Então, no início, quando a teoria literária estava, então, fundamentada nos seus primórdios lá na Alemanha, no século XIX, ela tratava da história da literatura das nações. Então, era um estudo compartimentado, uma vez que as literaturas, elas eram divididas através das línguas nacionais e das nações. Mas,
Paralelamente a esse estudo histórico, né, fragmentado, na França aparece uma outra disciplina chamada literatura comparada que comparava a literatura das nações. Então, aí nós vamos ter um contraponto àquele estudo histórico, não é? Se o estudo da história da literatura fragmentado entre as nações separava a literatura, a teoria comparada as unia, né? Ainda no século XIX, a teoria literária, ela pediu a ajuda de uma outra ciência, a filologia, que estuda a origem das palavras, a história da linguagem e se debruça também sobre um estudo crítico da linguagem, né, para estabelecer justamente o conceito de linguagem literária. No século XX, com o advento da Revolução Modernista, nós temos então uma chacoalhada na teoria literária. Por quê? Porque aquelas vanguardas modernistas apresentavam obras que eram totalmente diferentes daquelas obras que a teoria literária estudava. Aí ela foi obrigada então a deixar de lado um pouquinho o passado e se debruçar sobre essas vanguardas modernistas que havia então. Nesse sentido, a partir do século XX, nós vamos verificar que a teoria literária ela vai se dividir em várias vertentes, umas mais, outras menos afinadas com o modernismo, mas todas elas se debruçando sobre o presente. Entretanto, todos nós sabemos que a teoria literária ela teve seus antecedentes, né? Ela se iniciou na Grécia no século 5 e 6 a.C., quando os gregos perceberam então que eles perceberam que a linguagem ela poderia ser usada a fim de convencer as pessoas. Nesse sentido, o filósofo Górgias é bastante lembrado quando ele quis provar que era possível mudar o comportamento das pessoas, mudar seu ponto de vista, suas ideias, através da linguagem. Ele faz então a apologia a Helena. Helena, que era uma pessoa, Helena de Troia, né? Que era uma pessoa detestada pelos gregos porque ela foi a causadora da guerra de Troia. Nesse sentido, então, Górgias consegue convencer um grande número de pessoas de que a Helena, afinal de contas, não era tão ruim assim. Entretanto, o Górgias não convenceu a todos. O filósofo Platão quis provar que a linguagem, quando mal utilizada, ela poderia trazer muitos malefícios. Então, para provar a sua tese, Platão teve que estudar muito os textos clássicos gregos, né? E aí ele descobriu o quê? Que nesses textos os escritores, eles imitavam a realidade, eles reproduziam a realidade. E aí nós temos o conceito de mimesis, que é um conceito que ainda hoje está nos anais da teoria literária, um conceito bastante importante, que caracteriza uma das propriedades da literatura, que é ser uma representação da realidade e das ações humanas. Depois de Platão, então, nós temos Aristóteles, não é? Que também faz um contraponto a Platão, porque Platão achava que ele não via com bons olhos os escritores, tanto é que ele quis banir os escritores da sua república, né? E aparece então o filósofo Aristóteles. Aristóteles ele vai fazer o contraponto a Platão, e ele vai dizer então que os estudos da linguagem podem ser divididos em duas partes. Uma referente aos textos onde predomina a mimesis, que ele vai chamar de poética, e a outra vertente, que ele vai chamar de retórica, referente àqueles textos nos quais predomina a intenção de convencer, né?
Nós vamos passar agora, então, ao nosso próximo slide, que vai falar sobre as principais linhas da teoria literária, né? Nós vamos verificar, então, que o crescimento da teoria literária como ciência que define o corpus da arte literária e avalia suas produções se deu no século XX com a expansão das universidades e começou na Alemanha, né? Agora, a expansão das universidades, que começou na Alemanha e se reforçou no século XX, é a expansão da universidade tal qual nós a conhecemos hoje, né? Com dois objetivos bem claros, né? O primeiro é formar profissionais que vão atuar no mercado de trabalho e o segundo é produzir conhecimentos, né? Mas nessa primeira metade do século XX, nós vamos ver então que a teoria literária ela vai ter várias vertentes, né? A primeira delas é o formalismo russo, que floresceu, como o próprio nome está dizendo, em Moscou e São Petersburgo. Tem entre seus maiores representantes o Roman Jakobson e o Yuri Tinianov. Tinha como objetivo estudar a construção da obra literária, bem como descrever os gêneros. A segunda linha, a segunda vertente da teoria literária que nós vamos dar uma pincelada é o estruturalismo tcheco, que se divide em duas vertentes. A primeira delas, com o foco na estética, cujo maior representante é Murakowski, e a segunda linha, com o foco na linguística, com aquele famoso círculo linguístico de Praga. Em seguida, nós temos a fenomenologia, que também é um tipo de estruturalismo. Ela foi estudada por um pesquisador polonês chamado Roman Ingarden, e ele teve um discípulo que depois veio a se tornar um teórico e um crítico literário bastante famoso, o René Vellec, que imigrou para os Estados Unidos e levou então os conceitos do seu mestre a respeito da fenomenologia. Vamos passar agora ao nosso próximo slide. Vamos lá. Em oposição aos formalismos, né, e também ao estruturalismo, vai aparecer a sociologia da literatura, que, como o próprio nome diz, tem por objetivo estudar os aspectos sociológicos da literatura. O seu grande representante é o Georg Lukács, né, um húngaro que faz uma crítica marxista, e Lucien Goldman. No início dos anos 1960, a teoria literária ela se dividia, então, em duas grandes tendências. De um lado, os formalismos e, de outro, a sociologia da literatura. Entretanto, paralelo a essas duas tendências, também havia outros estudos referentes ao texto literário, como, por exemplo, estudos que relacionavam o texto literário à psicanálise, buscando, então, o inconsciente do autor. Estudos também relacionados à antropologia, e nesse caso se cotejava, né, se comparava os textos literários à mitologia. Seu grande representante é Northrop Frye. E, finalmente, estudos que focavam o texto literário relacionados à linguística, buscando, então, os processos linguísticos do autor na criação do texto literário, cujo representante mais famoso é o Charles Bailly. A partir dos anos 1960, então, a teoria literária é fortemente influenciada pelo formalismo e pelo estruturalismo. O que essas vertentes queriam? Queriam um exame objetivo do texto literário, né? Como se esse exame objetivo é bastante difícil, né? Uma vez que essas duas vertentes, né?
os formalismos e o estruturalismo, ao querer esse exame objetivo do texto literário, eles desconsideravam tudo que girava em torno do texto literário, os paratextos editoriais, o conceito. O estudioso deveria se restringir única e exclusivamente ao texto, porque essas duas escolas, elas queriam zerar a ingerência pessoal do crítico. Na década de 60 também, nós temos a descoberta, né, pelo Ocidente, porque ele já trabalhava bastante a sua filosofia, o Mikhail Bakhtin. Bakhtin, então, ele formula dois conceitos bastante importantes à teoria literária. O primeiro conceito diz respeito à polifonia. O que é a polifonia? A polifonia é a presença de várias vozes no texto, vozes de diferentes ideologias, em um texto aparentemente uniforme. Bakhtin chega a formular esse conceito de polifonia quando ele estudava as obras de Dostoiévski. Então, ainda nos anos 1960, nós temos a Escola de Frankfurt, que é uma escola importantíssima, né, cujos representantes são Walter Benjamin, Theodor Adorno e Horkheimer, né? Esses autores, eles se debruçam sobre as vanguardas modernistas do início do século XX e sobre as relações entre a arte e a cultura de massa. A partir dos anos 1970, nós temos Bakhtin, Adorno e Benjamin promovendo uma chacoalhada na teoria literária que, a partir desses autores, muda o seu paradigma, ela alarga suas fronteiras e focaliza questões mais amplas de ordem histórica, política e ideológica, e abre um diálogo com outras artes, não necessariamente verbais, né? Outras artes visuais ou audiovisuais, como a pintura, o cinema, enfim, a escultura, artes não verbais. Nós estamos agora recapitulando na segunda metade do século XX, depois dos anos 1960, com o advento, então, com essa chacoalhada que esses autores dão na teoria da literatura, o Adorno, o Bakhtin e o Benjamin, e a partir dos anos 1970, nós temos outras vertentes da teoria literária. Uma delas é a crítica de gênero, ela nasce como crítica feminina e tem por objetivo estudar as obras de autoria feminina, bem como identificar traços da identidade feminina em obras escritas não necessariamente por mulheres. As grandes representantes da crítica de gênero são a Camille Paglia e a Elaine Showalter. Em seguida, nós temos os estudos pós-coloniais, que aparecem também depois dos anos 60, com a descolonização dos países africanos e asiáticos. E aí, então, aquelas fronteiras artificiais que foram impostas a esses países, elas se desfazem, surgem outras fronteiras e aí advém questões de caráter de literatura nacional, de caráter de identidade, de caráter de relações étnico-raciais. Os grandes representantes dos estudos pós-coloniais são o Homi Bhabha e o Edward Said. Depois nós temos os estudos culturais, que foca, né, a cultura de massas, como o cinema, a televisão, as histórias em quadrinhos, etc., a cultura popular, o cordel e os causos, e a cultura urbana, rap, funk, hip hop, grafite e etc. Seus grandes representantes são o Frederick Jameson e o Stuart Hall.
Também, e finalmente, nós chegamos como uma das últimas vertentes da teoria literária da segunda metade do século XX, nós temos a estética da recepção. Até aqui, nós vimos, então, que a partir dos fins dos anos 70, a teoria literária se debruça sobre as relações entre a literatura e outros atores, a mulher, a identidade nacional, a cultura de massas e o leitor, que vai ser o rei, vai ser o centro das atenções da estética da recepção, que nós vamos estudar na nossa próxima unidade. Até lá, então!